Essa semana eu comentei com meu amigo Biscuit, que grava lá o Encrenca comigo. A gente estava vestido de mulher, porque a gente ia fazer duas personagens mulheres. E eu falei pro Biscuit assim, Biscuit, daqui a pouco a gente não vai mais poder fazer personagem mulher. Ele falou, por que você acha isso? Eu falei, espera um aninho aí ou dois. Essa é a história das fantasias do carnaval, é o tipo de coisa que eu leio e fico pensando assim, será que é zoeira? Eu não poder me vestir de mulher para ir num bloquinho de carnaval, ou não poder me vestir seja lá do que for. Na moral, vocês não têm nada para se preocupar não, povo? A situação tá legal por aí, tá tudo certo, o resto tá ok. Hospital, Mário Gatti ali, tá tudo certo. As escolas, tá tudo nos conforme. Nada para se preocupar, que vocês ficam pensando assim, vamos falar que não pode sair fantasiado do carnaval. Não pode fantasiar de índio. Eu nunca me fantasiei de índio, então quero que se foda. Mas a minha fantasia de mulher eu vou colocar pra ir hoje no bloquinho. Vou de peruquinha, vou passar um batom. E daí? Fiquei curioso pra saber o seguinte. No dia do índio, que você não deve nem saber quando é o dia do índio, porque você é um tonto, né? Você é um bobão, um Zé tonto. Esse aí que você é. Dia 19 de abril, dia do índio. As crianças vão poder se pintar de indinho na escola e ir embora pra casa pintadinha de índio, sim ou não? Se o carnaval cair em abril em algum ano aí, que deu uma mudança climática muito forte, o carnaval cai em abril. Aí eu posso me vestir de índio se eu quiser? Não que eu queira, já falei, eu nunca me vesti de índio. Mas se eu quiser, pode? Será que o fato de eu colocar um cocar aqui em Campinas e sair num bloco de carnaval afeta a vida do índio lá no Xingu? Eu ia fazer uma rima aqui, mas nem vou. As pessoas estão desaprendendo a brincar. Vai por mim. Se a gente for na onda desse povo, vai chegar uma hora que a gente não vai poder fazer mais nada nessa vida. Acredita no que eu tô te falando. Eu, como criador de conteúdo, eu que às vezes faço outros personagens que não sou eu, me preocupo. Esses dias alguém estava me dizendo que você não pode mais se pintar, por exemplo, eu quero fazer um personagem negro, eu não posso mais pintar minha cara de preto para fazer o personagem negro. O argumento é, por que você não chama um negro de verdade para fazer o personagem? Você é branco, você não tem nada que ser o personagem negro. E aí eu fico pensando no Chico Anísio, por exemplo. O Chico Anísio tinha um personagem lá negro que era o Velho Zusa, que era um pai de santo, um preto velho. Então o Chico Anísio teria que chamar um ator negro pra fazer o personagem. Ele não poderia fazer mais. Mas o programa era dele, os personagens eram dele. Ele fazia os personagens. E ele fazia mulher, ele fazia gay, ele fazia velho, ele fazia bêbado, ele fazia um monte de personagem diferente lá. Quer dizer, se o Chico Anísio tivesse um programa na televisão hoje, ele tava fudido. Não ia poder fazer mais nada. Você imagina o Chico Anísio, o programa é dele, ele que faz os personagens. Só que pra fazer o velho Zusa, ele tinha que chamar um negro. Pra fazer a Salomé, ele tinha que chamar uma mulher, senhora. Pra fazer o Haroldo, ele tinha que chamar um gay. Pra fazer o jovem, ele tinha que chamar um jovem. Não pode mais ele fazer o jovem. Pra fazer o Popó, amarelinho, seu idiota. Ele tinha que chamar um velho de verdade, porque ele não podia botar aquela barba branca e fazer um velho, um idoso, um afrodescendente. Nome que você quiser dar também, não sei. Se dane, nome é nome, são letras, são fonemas. Não muda a condição social da pessoa. Fica preocupado, não pode falar velho, não pode falar isso aí, não pode falar. Mas a condição social da pessoa não muda. Vou contar uma história aqui, uma curiosidade sobre esse negócio do... Vamos chamar de politicamente correto, que eu também acho um nome bosta. Quando eu tinha uns 10 para 11 anos, a minha professora de português da quinta série, Dona Vera, mandou a gente ler um livro. Me bateu um desespero. Eu nunca tinha lido um livro na vida. E ela mandou a gente ler A Montanha Encantada. Mano, peguei um gosto na hora que eu li esse livro, comecei a ler um livro atrás do outro. E um dos meus livros preferidos é um livro da Agatha Christie que chama O Caso dos 10 Negrinhos. O Caso dos 10 Negrinhos. Não tá difamando o negrinho na cama, tá falando assim, seu negrinho, filha da puta. Não, o nome do livro é O Caso dos 10 Negrinhos. E aí um dia conversando com a minha filha, ela falou assim pra mim... Você sabia que as últimas edições do Caso dos 10 Negrinhos, eles mudaram o nome porque não pode mais escrever negrinho na capa do livro? Eu falei, será que chama agora O Caso dos 10 Afrodescendentezinhos? O Caso dos 10 Afrodescendentes... Eu não sei falar! O Caso dos 10 Afrodescendentezinhos! Aí eu fui pesquisar na internet como que tinha ficado
o nome em português do livro da Agatha Christie, O Caso dos 10 Negrinhos. Se você pretende ler esse livro, para de ver o vídeo agora, porque eu vou dar um semi-spoiler. Eu tenho que dar para contar o que eu vou contar. Não vou contar quem é o assassino, mas eu vou ter que contar um negócio que no final é meio importante. O Caso dos 10 Negrinhos conta a história de 10 pessoas que não se conheciam, que foram convidadas para passar o final de semana numa ilha. E vão morrendo um de cada vez. Morre o primeiro, morre o segundo, morre... Quando morre o terceiro, eles já começam a desconfiar que o assassino é um deles, e realmente o assassino é um deles. E no final dessa etapa aí, morrem todos. Esse é o semi-spoiler que eu tinha que dar. Porque quando você começa a ler o livro, você não sabe disso. Morrem os 10. Sabe como ficou o nome do livro? Para não colocar o Caso dos 10 Negrinhos? Eles colocaram, e não restou nenhum. O nego deu o spoiler do livro na capa. A hora que você pega o livro na mão, que você olha a capa, tá escrito lá, e não sobrou nenhum. Você já fica sabendo que morreu os 10. Para não usar a palavra negrinho, o nego fudeu com a sua história, com a sua vida. Você começa a ler o livro já sabendo que vai morrer os 10. Bom carnaval pra todo mundo aí, resto de carnaval, né? Faltam 2 dias. Se beber, não dirige, hein? E se for andar com a sua esposa, quando eu ando com a minha, eu vou assim, ó. Eu tenho medo. Eu tenho medo! Você me dá licença de ter medo?